Olá, olá pessoal, olá galerinha, iniciando aí mais uma semana de aula, através aqui das nossas ferramentas, através de nossas videoaulas, chegar para vocês essa aula remota, para que ajude a vocês a intensificar os estudos de vocês. E hoje nós vamos estudar esse assunto aí que vocês estão vendo aí em cima, racionalização de denominadores, ok? É um assunto muito importante, né, na continuidade da carreira acadêmica de vocês, até mesmo no ensino médio. E de vez em quando aparecem situações em que é necessário fazer a racionalização de denominadores. Então se liga aí. Então tá aí, pessoal. Então o que é racionalizar um número? Vocês estão vendo aí abaixo que racionalizar um número é escrever a fração de outro modo, de forma que seja eliminada a raiz do denominador. Então, nunca eu posso ter uma raiz que não seja exata no denominador de uma fração, ou seja, na parte de baixo de uma fração. Se isso acontecer, nós vamos fazer um artifício chamado racionalização de. E para que serve racionalizar um número? É isso que nós vamos descobrir agora. Então veja aí, o conceito de racionalização de denominadores. Racionalizar uma fração consiste em eliminar, através de propriedades algébricas, o radical ou os radicais que estiverem no denominador de uma fração. Esta operação é obtida multiplicando-se o numerador e o denominador da correspondente fração pelo fator de racionalização. Então, pessoal, vamos ver aí o primeiro caso. Um exemplozinho aqui para vocês. Quando a expressão fracionária apresenta no denominador apenas um radical na forma, veja aí, esse exemplozinho aqui, 1 sobre raiz de 3. Eu vou apresentar aqui para vocês como é que a gente racionaliza o denominador dessa fração. Vamos escrever aqui essa fração 1 raiz de 3 aqui em cima, para vocês como é que é feita a racionalização dos denominadores. Toda vez que eu tiver uma raiz não exata no denominador de uma fração, eu vou precisar racionalizar. Quando é que uma raiz não é exata? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 7. É quando não tiver nenhum número que eleva ao quadrado, dê o valor que está no radicando. Quando é que a raiz é exata? Raiz quadrada de 4. Por que a raiz quadrada de 4 é exata? 2 ao quadrado é 4. Por que a raiz de 9 é exata? Porque 3 ao quadrado é 9. Por que a raiz de 100 é exata? Porque 10 ao quadrado é 100. E assim vai. Quando não tiver um número que elevar ao quadrado dê o valor do radicando, aí a raiz não será exata. Toda vez que aparecer uma situação como essa, eu tenho que racionalizar. Como? Eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador pela própria raiz que está embaixo. Qual é a raiz que está embaixo aqui? Raiz de 3. Então eu vou multiplicar o numerador pela raiz de 3 e o denominador pela raiz de 3. Eu tenho aí multiplicação de frações. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9, que é o próprio 3. Então, toda vez que eu multiplicar uma raiz por ela mesma, o 3 sairá da raiz. Então, o resultado dessa racionalização é raiz de 3 sobre 3, conforme vocês estão vendo aqui. Ok? Então, quando racionalizar? Racionalizamos nos casos em que houver frações cujos denominadores são compostos por raízes não quadradas, ou seja, denominadores irracionais. Veja aqui dois exemplos. 3 sobre raiz de 5. A raiz quadrada de 5, que é irracional, ela não é exata, está no denominador de uma fração, então é necessário racionalizar. Outro exemplo, 2 raiz de 2 sobre raiz de 3. Também eu tenho a raiz de 3 no denominador dessa fração, então eu preciso racionalizar. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo. 3 sobre raiz de 5. 3 sobre raiz de 5. Para racionalizar, eu vou multiplicar tanto o numerador
quanto denominador pela própria raiz de 5 que está embaixo. Multiplica pela raiz de 5 em cima, multiplica pela raiz de 5 embaixo. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. Sobre raiz de 5 vezes raiz de 5. Toda raiz quadrada multiplicada por ela mesma, o número sai da raiz, o 5 sai da raiz. Então o resultado dessa racionalização é isso aqui. 3 raiz de 5 sobre 5. Agora vamos pegar este outro exemplo aqui. 2 raiz de 2 sobre raiz de 3. Vamos escrever aqui, ó. 2 raiz de 2 sobre raiz de 3. O que é que eu faço quando tem uma raiz irracional no numerador e uma raiz irracional no denominador? Você sempre vai considerar apenas a raiz irracional no denominador. Para racionalizar, você só considera a raiz que está embaixo. Qual é a raiz que está embaixo? O raiz de 3. Então você vai multiplicar tanto em cima como embaixo pela raiz que está embaixo. Que no caso é raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 raiz de 2 vezes raiz de 3. Aqui, o número que está antes da raiz. O número que está antes da raiz, quando não tem nada, ó, 2 vezes 1, 2. Escreve uma única raiz e multiplica os radicandos. Ó. O 2 multiplica pelo 3. Ó. 2 vezes 3, 6. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Toda raiz multiplicada por ela mesma vai dar 3. Então a resposta é 2 raiz de 6 sobre 3. Veja que antes eu tinha uma raiz irracional no denominador. Depois da racionalização, não tenho mais raiz no denominador. Então, racionalizar significa eliminar a raiz irracional que está no denominador de uma fração. Nas frações, quando multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo valor, a fração continua com o mesmo valor absoluto. Então, utilizamos desta propriedade para racionalizar. O multiplicador de cada fração será o elemento irracional que compõe o denominador. Por exemplo, eu tenho 1 sobre raiz de 2. Veja que eu tenho uma raiz irracional no denominador. Então, Então, tá aí o exemplo, ó. 2 raiz de 2 sobre raiz de 6. Eu vou pegar e vou multiplicar tanto o numerador como o denominador pela raiz que está embaixo. Qual é a raiz que está embaixo? A raiz de 6. Ó. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 raiz de 2 vezes raiz de 6. Repete o 2. Repete a raiz e multiplica os radicandos. 2 vezes 6, 12. Sobre raiz de 6 vezes raiz de 6. Toda raiz multiplicada por ela mesma, 6 sai da raiz. Aí agora eu vou simplificar. Dá para simplificar, ou seja, dividir pelo mesmo número, o 2 e o 6. Mas antes de simplificar, eu posso fatorar esse 12. O 12 dá para eu tirar o MMC. Ó. 12 dividido por 2 é 6. 6 dividido por 2 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Então eu vou repetir o 2, repetir a raiz. E vou pegar de 2 em 2 porque a raiz é quadrada. Ó. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, vezes o 3, ficou sozinho em cima, sobre 6. Repete o 2 que está fora, que vai multiplicar. O número que está levado ao quadrado sai da raiz, e o 3 continua na raiz, sobre 6. 2 vezes 2, 4, raiz de 3, sobre 6. Aí dá para simplificar ainda. Divide o 4 por 2 e o 6 por 2. 4 dividido por 2 é 2. Fica 2 raiz de 3 sobre 6 dividido por 2 é 3. Então o resultado dessa simplificação que vocês estão vendo aqui. 2 raiz de 3 sobre 3. Ok? Agora nós vamos adentrar nessa parte
de racionalização de denominadores que está lá na página 52 do livro de vocês, tá certo? Como você pode, bem aqui, ó, acompanhe junto comigo. Como você pôde observar, as expressões 1 sobre raiz de 3 e raiz de 3 sobre 3 são equivalentes, ou seja, eles têm o mesmo valor, porque a gente obtém o mesmo resultado na forma decimal aproximada. Então, se eu pegar 1 sobre raiz de 3, veja que racionalizando essa fração, por que eu tenho que racionalizar essa fração? Porque eu tenho uma raiz irracional no denominador da fração. Eu multiplico tanto em cima como embaixo pela raiz que está embaixo. 1 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Então eu posso dizer que 1 sobre raiz de 3 e raiz de 3 sobre 3, eles são equivalentes, eles têm o mesmo valor absoluto após a racionalização. Ok, pessoal? Há uma transformação em que o denominador é um número racional, damos o nome de racionalização de denominadores. Essa racionalização consiste em transformar uma expressão com denominador contendo números irracionais em uma expressão equivalente ao denominador contendo apenas números racionais. Foi o que a gente viu nos exemplos anteriores. Vejamos aqui, então, mais um caso de racionalização de denominadores que está lá no livro de vocês, esse exemplo. Racionalizar o denominador da expressão. Nós vamos fazer essa racionalização aqui. 5 sobre 3 raiz de 10. Eu vou escrever ali em cima. 5 sobre 3 raiz de 10. Por que eu tenho que racionalizar? Porque eu tenho uma raiz irracional no denominador de uma fração, na parte de baixo. Quando eu tiver no denominador de uma fração um número fora da raiz e um dentro da raiz, eu só vou considerar a raiz. Então eu não vou multiplicar tanto em cima como embaixo por 3 raiz de 10, não. Eu vou multiplicar só pela raiz de 10. Eu vou multiplicar pela raiz de 10 em cima e vou multiplicar pela raiz de 10 embaixo. Ok? De cima com de cima, de baixo com de baixo. 5 vezes raiz de 10. 5 raiz de 10. Sobre 3 raiz de 10 vezes raiz de 10. 3 vezes 1, 3. E raiz de 10 vezes raiz de 10, o 10 sai da raiz. Então fica 3 vezes 10. Então o resultado: 5 raiz de 10 sobre 3 vezes 10, 30. Quando der para simplificar, a gente simplifica. Divide em 5 por 5 e o 30 por 5. Vem para cá, 5 dividido por 5 é 1. Então vai ficar só a raiz de 10. Sobre 30 dividido por 5 é 6. Então o resultado dessa racionalização é raiz de 10 sobre 6, conforme vocês estão vendo bem aqui. Beleza, pessoal? Então nós estamos chegando aí ao final da nossa aula. Após a apresentação destes exemplos referentes à racionalização de denominadores, eu vou propor a atividade do livro, página 53, questão 1. Vocês vão fazer apenas a questão 1. Responda as questões no caderno. Racionalize o denominador de cada uma das expressões. Ok? Então essa é a proposta de atividade da aula de hoje. No livro de vocês, é o livro A Conquista da Matemática. Atividades do livro, página 53. Atividade do livro, página 53. Questão 1, da letra A à letra H. Então, bons estudos. Espero que vocês tenham compreendido essa apresentação básica de como racionalizar um denominador irracional de uma fração. Como eu disse, esse conteúdo de vez em quando é necessário em outros assuntos de nossos estudos de matemática, fazer a racionalização de denominadores. Então, se vocês tiverem compreendido, vocês agora vão tentar responder
a questão 1 do livro e enviar, fazer a devolutiva para o meu privado ou no Google Sala de Aula, caso prefira. Então, obrigado pela atenção, bons estudos, um grande abraço para vocês.